Só aprender, ó. Silêncio, virar pra frente e prestar atenção aqui. Eu tinha passado algumas questões aí na última aula, a gente tinha começado a corrigir. Onde a gente parou? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Quais foram as principais correntes epistemológicas modernas? Quais são as principais correntes epistemológicas modernas? Nós já vimos o empirismo, uma corrente filosófica moderna, que vai se desenvolver em especial onde? No Reino Unido, na Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Escócia. E o empirismo diz o quê? Que nós conhecemos graças à experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos sentidos. Essa é uma das escolas epistemológicas modernas. O que é epistemologia? Epistemologia é sempre estudo de alguma coisa. Episteme em grego quer dizer conhecimento. Eles vão fazer o estudo do conhecimento para poder compreender como nós conhecemos. Qual que é o princípio, a origem, a fonte de todo conhecimento? O Platão, lá na antiguidade, havia feito uma diferenciação entre episteme e doxa, entre conhecimento e opinião. Qual que é a diferença entre conhecimento e opinião? Sabem? A maior parte das vezes a gente tem opinião sobre quase tudo, mas não tem conhecimento. Oi? O conhecimento, ele visa a universalidade. Ele busca ser universal. Vale em qualquer tempo, para qualquer lugar, para qualquer pessoa. O que vocês estudam em física, em química, em biologia aqui, é o que se estuda em física, química e biologia em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque é um conhecimento universal. Agora a opinião, ela é particular, individual. Como diz o ditado, a opinião é igual? Todo mundo tem o seu, né? Todo mundo tem o seu? O meu ninguém tem, não. Todo mundo tem o de vocês, não é problema de vocês. O que tem a ver com o apriorismo kantiano? O apriorismo kantiano já é uma outra corrente filosófica. Mas tem ligação na pergunta? Tem. São 3 escolas filosóficas epistemológicas modernas. Temos o racionalismo, que também vai se desenvolver na modernidade, mas só que na Europa continental. Em especial na França e na Alemanha. E para o racionalismo nós conhecemos graças à razão. E temos uma terceira escola filosófica que é o apriorismo kantiano. O que é o apriorismo kantiano? O apriorismo vem de a priori, ou a princípio. A princípio, quando a gente nasce, a gente tem algum conhecimento? Segundo Kant, não. Mas nós nascemos com 2 faculdades.
A faculdade da sensibilidade e a faculdade do entendimento, ou seja, a capacidade de sentir e capacidade de entender, compreender, conhecer. Então ele vai fazer uma síntese entre o empirismo e o racionalismo. Para o Kant, os sentidos eles enviam as informações para a razão, os dados, e a razão processa esses dados e essas informações e transforma em conhecimento. Então isso é um apriorismo kantiano. Nós não nascemos com ideia alguma, com conhecimento nenhum, mas nós nascemos com a capacidade de conhecer. Por quê? Porque a gente nasce com sentidos, a faculdade da sensibilidade, que são visão, audição, tato, paladar e olfato. Ou seja, esses sentidos nos dão a capacidade de coletar dados do mundo sensível. E os sentidos, depois de coletar esses dados, enviam eles para a razão, que é a faculdade do entendimento. Todo ser humano nasce com a capacidade de entender, de compreender e de conhecer. Apesar de que quando ele não nasce com conhecimento nenhum, mas nasce com a capacidade de conhecer. Esse é o apriorismo kantiano, que vem do Kant, filósofo alemão, que viveu no século XVIII. Importante representante do iluminismo. Então essas são as três escolas filosóficas epistemológicas modernas: empirismo, racionalismo e apriorismo kantiano. Próxima questão. O que são ideias inatas? O que são ideias inatas? O que é o inatismo? Ideias inatas. O inatismo é uma corrente filosófica que diz que existem ideias inatas, ou seja, ideias que a gente já nasce com elas. Um exemplo, a ideia de Deus. Alguém já viu, já ouviu, já tocou, já sentiu o sabor, o cheiro de Deus? Onde vem essa ideia? Os inatistas vão dizer que ela é uma ideia inata, a gente já nasce com ela. Foi o próprio Deus quem colocou essa ideia na nossa alma quando a gente nasceu, para que depois nós pudéssemos procurá-la. A mesma coisa é a ideia de perfeição, de infinito e tantas outras ideias. A própria matemática e a geometria são inatas, porque ninguém nunca viu figuras geométricas andando por aí, nem números, ou já nem. Tudo isso já está na nossa mente, de forma lógica, desde o nosso nascimento. É por isso que a matemática não precisa das coisas para se desenvolver. Ela pode se desenvolver através exclusivamente da razão pura, do raciocínio puro sem contato com a realidade. Eu posso resolver fórmulas matemáticas na minha mente sem precisar de fazer contas com objetos, com coisas da realidade. Posso operar a matemática toda só na minha mente. Isso é inata. Próxima questão. Qual foi a reação empirista às ideias inatas? O empirismo reage ao inatismo. Por que ele reage? Porque para ele todo conhecimento vem da experiência sensível. Quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel em branco. Não existe ideia nenhuma na nossa mente. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, quando a gente nasce para o empirismo, nós somos uma folha de papel em branco. Esse papel será escrito através das nossas experiências. Todas as ideias que nós teremos serão oriundas, advirão da experiência. Então não existem ideias inatas. Quando a gente nasce, a gente não nasce com nenhuma ideia. Toda ideia que a gente vai ter virá depois que nós experimentarmos o mundo com os nossos sentidos. Próxima questão. Quem foi Thomas Hobbes? Quem foi Thomas Hobbes? Hobbes foi um filósofo inglês que viveu
na transição do século XVI para o século XVII, e um importante representante do empirismo. Então, para ele, nós conhecemos graças à experiência sensível. Se nós conhecemos através da experiência sensível, ou seja, se nós conhecemos através dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, nós só podemos conhecer o quê? Objetos materiais. E aí entra o materialismo de Thomas Hobbes. Nós só podemos conhecer a matéria. Não podemos conhecer nada que seja espiritual. Por que não podemos conhecer a realidade espiritual? Não tem como ver, não tem como ouvir, não tem como tocar, não tem como sentir com o sentido. Vê o ar, o peixe vê a água. Não é? Professor, a gente não vê o ar, certo? Será que o peixe não vê a A água? gente sente o ar, sente o vento, você sente, né? Você respira. Se não, o peixe vê água. O peixe vê a água? Não sei, né? No brand. E quando ele sai da água, ele leva. Ah, peraí, esse ambiente aqui é diferente, vai ter que botar. A gente não vê o ar, mas a gente sente, né, de alguma maneira. A gente respira, a gente sente o vento. Inclusive, o vento faz com que a gente sinta frio, e muitos de vocês aí estão no de frio. Então, só conhecemos através dos sentidos, e os sentidos só podem conhecer aquilo que é material. E aquilo que é material é composto por dois tipos de coisa: por corpo e movimento. Tudo que existem são corpos, e corpos que se movimentam no espaço. E como é que esses corpos se movimentam? De forma mecânica. Aí entra o chamado mecanicismo. O que é o mecanicismo? Aquele que compreende que o mundo, o universo, funciona de forma mecânica, segundo as leis da física. Todo corpo em repouso tem de permanecer em repouso, todo corpo em movimento tem de permanecer em movimento. Força é igual a massa vezes aceleração. Toda ação tem uma reação. A lei da gravidade, quanto maior um corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. Então, o universo, para o mecanicismo, ele funciona de forma previsível. É possível prever o funcionamento do universo. O nosso planeta, por exemplo, a Terra, é possível prever o movimento de rotação. E quanto tempo dura o movimento de rotação? 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. É mecânico, é previsível. O movimento é sempre... O movimento de translação. A Terra girando em torno do Sol, 365 dias, 6 horas, alguns minutos e alguns segundos. Então, oi? É 23 minutos, 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Então, 3 minutos e pouco é o que sobra aí, né? Demora 2 meses para dar uma volta. Oi? Tem planeta que demora 2 meses para dar uma volta. 2 meses segundo as nossas referências, né? Não, é. Porque para eles lá é um dia só. Um dia. Por isso a teoria da relatividade. Um dia nosso aqui dura 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Um dia em outros planetas, que são maiores, pode durar muito mais que isso. Pode durar aí 100 horas, 200 horas, dependendo do tempo que ele demora para girar em torno do seu próprio eixo. Assim como tem outros que giram muito mais rápido, né? O dia é muito menor. Como Mercúrio, Vênus, né? Os dias nesses planetas são menores do que os nossos dias aqui. Então,
um ano num planeta descer, porque ele demora também a girar, mais a girar em torno do Sol. Não. Um ano para eles lá demora muito mais do que um ano nosso. Então, é isso aí. Isso já responde a outra questão, né? Que é o empirismo e o materialismo de Hobbes. Empirismo é o quê? O empirismo dele é a crença de que nós conhecemos graças à experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Se nós conhecemos graças aos sentidos, os nossos sentidos só podem conhecer o quê? A matéria, aquilo que é material. O que é espiritual não pode ser conhecido pelos nossos sentidos. Então eu não posso conhecer Deus, não posso conhecer os anjos, eu não posso conhecer e saber se existe vida após a morte. Tudo isso aí não pode ser percebido pelos meus sentidos, portanto eu não posso conhecer. Agora, se existe ou não, é outros 500. Ele, Thomas Hobbes, tendia para defender que existia essa outra realidade, mas que nós não podemos conhecer. Próxima questão. Explique a ética e a política hobbesiana. Explique a ética e a política hobbesiana. O que é a ética? Ética é uma palavra de origem grega, vem de ethos, que quer dizer costumes, comportamento. Então Hobbes vai se preocupar com a questão do nosso comportamento. Como nós devemos nos comportar? O que é o bem e o mal para nós? O Hobbes vai dizer que o bem para o ser humano é aquilo que traz prazer e que preserva a nossa vida. E o mal para nós é aquilo que causa dor e, consequentemente, produz a nossa morte. Então, como nós devemos viver? Como nós devemos nos comportar? Procurando o prazer e fugindo da dor. Mas só que isso gera uma ética egoísta. E o Hobbes ele vai dizer que o homem é egoísta. O homem só pensa em si mesmo. O homem é egoísta. O homem é mau por natureza. O homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. E aí entra a política dele. Na política ele vai defender o absolutismo. O poder absoluto concentrado nas mãos dos reis ou do Estado. Por que ele defende isso? É necessário um Estado com poderes absolutos para impedir que a gente se destrua. O homem, antes de criar o Estado, antes de viver em sociedade civil, quando ele vivia lá no estado de natureza, ele vivia no estado de guerra de todos contra todos. Os homens viviam se matando. Aí chegou um momento que eles fizeram um pacto. Peraí, vamos acabar com essa matança aqui, com essa bagaça, com essa destruição? Vamos fazer um acordo? Vamos criar um Estado, uma instituição que vai ter o poder de fazer com que a gente não se destrua. Então a gente renuncia ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos. E eu entrego esse poder para o Estado. Então agora o Estado tem poderes absolutos. Em nome da paz e da segurança, o Estado pode tirar a nossa vida, pode tirar a nossa liberdade, pode tirar os nossos bens. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te matar. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te prender. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tomar os seus bens, as suas propriedades. Então é preciso um Estado com poderes absolutos para impedir que a gente se destrua. Porque se a gente for deixado à nossa própria sorte, a gente vai se matar. Se não tivesse o Estado junto com a sua força policial, a gente viveria se matando. Recentemente aconteceu lá no Espírito Santo, a polícia lá entrou de greve. Vocês viram o que aconteceu lá? Não?
os índices de violência e criminalidade explodiram. Por quê? Não tinha o poder do Estado ameaçando tirar a sua vida, a liberdade e os bens. Então não tinha polícia, ninguém vai me prender, ninguém vai me matar se eu fizer merda. Ninguém vai me tomar minhas coisas, eu posso roubar. Então não tinha mais direito à propriedade, não tinha mais direito à liberdade. Aliás, tudo isso aí estava liberado, né? Então é necessário que o Estado tenha poderes absolutos sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens, para que ele garanta o mínimo de paz e segurança. Próxima questão. Quem foi John Locke? Filósofo inglês também. Viveu no século XVII. E outro importante representante do empirismo. Então, para ele, nós conhecemos graças à experiência. Experiência sensível, graças aos sentidos. Próxima questão. Então, o empirismo de John Locke vai dizer que a gente, quando nasce, a gente é uma tábula rasa. Uma tábua sem marca nenhuma, ou seja, sem ideia nenhuma na mente. Quando a gente nasce, a gente é como uma folha de papel em branco, não tem nada escrito. Tudo que nós conheceremos será através dos sentidos. A experiência sensível, visão, audição, tato, paladar e olfato. Então o que é a tábula rasa? É uma tábua sem marca, sem inscrição, é uma folha de papel em quando a gente nasce sem ideia nenhuma. Todas as ideias virão das nossas experiências sensíveis, ou seja, dos nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Próxima questão. Qual foi a crítica de Locke ao absolutismo e estrito liberalismo moderno? Então, John Locke, ele defende o liberalismo. O liberalismo é uma corrente filosófica política que se opõe ao absolutismo. Porque no liberalismo se defende as liberdades. Quais liberdades? A liberdade de expressão, ou seja, você pode falar o que quiser e bem entender. No absolutismo não existia liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o rei poderia tirar a sua vida, a sua liberdade, os seus bens, a sua propriedade. Não havia liberdade de religião. Você tinha que ser da religião do rei. É o chamado regime do padroado, onde o Estado e a religião estavam ligados. O Brasil, durante toda a sua história colonial e depois, na época do Brasil imperial, existia o regime do padroado, onde havia uma religião que era a religião oficial. Qual era a religião oficial do nosso país? Católica. E quem não era católico podia ser perseguido pelo Tribunal da Inquisição. Então não havia liberdade de religião. Na Inglaterra, a Inglaterra fez a reforma protestante com Henrique VIII. E aí criou a igreja anglicana. A igreja anglicana passou a ser a religião oficial da Inglaterra. A religião do rei. Tinha um filósofo chamado Thomas More, que ele era católico, mas era inglês. E aí o rei falou para ele que se ele não convertesse, ele iria morrer. E o Thomas More não se converteu à igreja anglicana, continuou católico. Ele escreveu a obra Utopia. Utopia, topos em grego quer dizer lugar, que não existe. Ou aquilo que não existe. Então, utopia é um lugar que não existe. Era uma ilha onde existia uma sociedade ideal.
não existia violência e tudo que eles produziam era dividido de forma igualitária. Não existia desigualdade social, nem violência. Utopia. Era uma ilha. Escreve um livro chamado Utopia, que é um sonho, é um lugar que não existe, mas existia na mente dele, que ele criou. E nesse lugar não existia desigualdade social, tudo que era produzido era dividido entre todos igualmente. Não existia violência, criminalidade, não existia nada disso. Era um lugar perfeito. Só que não existe, né? Utopia. Utopos. Topos é lugar que não existe. É um lugar que não existe. Mas era o sonho dele, essa sociedade. Então, Thomas More acabou morrendo. O rei mandou matar o Thomas More, meio em liberdade. Não havia liberdade também de comércio, liberdade econômica. Você só poderia comercializar com quem? O rei autorizasse. Vocês lembram do mercantilismo? O mercantilismo histórico dizia o quê? Um país, para ser rico, ele tem que exportar mais do que importar, mantendo a sua balança comercial favorável. E aí tinha o metalismo. Quanto mais metais preciosos, mais o país era considerado rico. E tinha também o chamado Pacto Colonial das metrópoles com as colônias. Que estabelecia o quê? Que a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Um exemplo, o Brasil, se ele fosse comprar algo da Europa, ele não podia comprar de outros países que fosse mais barato e tivesse produtos melhores. Ele tinha que comprar mais caro e produtos piores de Portugal. E para vender também a mesma coisa. O Brasil não podia vender mais caro para o país que quisesse pagar mais pelos produtos produzidos aqui. O país ganhar mais. Ele tinha que vender somente para Portugal pelo preço que Portugal estabelecia pagar. Isso é o pacto colonial, o mercantilismo e a falta de liberdade econômica. Então ele define também a liberdade econômica e a liberdade política. Você poder escolher os seus próprios governantes. Você poder participar das decisões políticas. No absolutismo não existia liberdade política. No absolutismo, geralmente o poder era hereditário. Ou seja, é inato. A pessoa já nasce predestinada a ser rei ou rainha, príncipe. Para John Locke, não. Ele defende o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? Ele defende a criação do parlamento. O parlamento é o quê? Que poder que é? Poder legislativo. O parlamento faz as leis que valerão para toda a sociedade. E não mais o rei, de acordo com aquilo que dá na telha. O rei não é mais o poder executivo, legislativo e judiciário. O rei agora está sob a lei. É o que acontece depois da Revolução Inglesa. O rei passa a ter que se submeter à lei. O rei não mais governa. Até quando? Oi? Tudo isso não existia no absolutismo. Ele vai criticar o absolutismo por quê? Porque o absolutismo defende que o Estado tem o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Enquanto o John Locke vai dizer que não. Nós que temos esses direitos naturais. E a função do Estado é proteger esses direitos e não tirar. Então o Estado não pode tirar minha vida. O Estado não pode tirar minha liberdade nem meus bens. Pelo contrário, o Estado tem que impedir que os outros façam isso. No estado de natureza, os homens viviam no estado de segurança, insegurança. Porque a qualquer momento alguém podia vir te matar, a qualquer momento alguém podia vir e te escravizar, e a qualquer momento alguém podia vir e roubar os seus bens e nada aconteceu. Não tem ninguém para resolver esse problema. Então por que os homens se reuniram em sociedade e criaram um Estado? Para que o Estado possa garantir esses três
direitos. Então a função do Estado é garantir que a gente viva, todo mundo que nasce tem o direito de viver. Garantir que a gente tenha liberdade, todo mundo que nasce, nasce livre. E ninguém pode nos escravizar nem nos prender. A não ser que a gente tenha feito cagada. E tudo aquilo que nós conquistamos através do suor do nosso trabalho passa a ser propriedade nossa. E a função do Estado é proteger a nossa propriedade, os nossos bens. Essa é a crítica que ele faz ao absolutismo. Tem relógio aí? Então, por hoje é só. Only this.